Parte 3. As sérias implicações da teoria da evolução. Vamos ver as implicações da teoria da evolução sob alguns aspectos. Em primeiro lugar, em relação às Escrituras. É impossível crer na evolução e na integridade das Escrituras ao mesmo tempo. A Bíblia e a evolução contradizem uma a outra, ou seja, não dá para negar a historicidade de Gênesis 1 e 2 sem negar toda a Bíblia. É impossível ser ao mesmo tempo um evolucionista e um cristão compreendido com a palavra de Deus, pois é impossível ser um cristão sem crer que a revelação que Deus fez de si mesmo em sua palavra é confiável. A doutrina da criação como um fato histórico está presente em toda a Bíblia. Leia livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos, epístolas e Apocalipse. É impossível negar o relato de Gênesis ou afirmar que ele é metafórico sem desconstruir toda a revelação bíblica. A criação está presente em toda a Bíblia, como passamos a demonstrar. Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Neemias 9, verso 6. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Salmos 33, verso 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 104, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria a fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantai ao monte os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, em forte, nem só uma vem a faltar. Mateus capítulo 19, verso 4. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Atos 17, versículos 24 e 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, de um só fez toda a raça humana. Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Se a criação do homem e da mulher em Gênesis 1 e 2 devesse ser interpretada de modo figurado, deveríamos esperar que Gênesis 1 e 2 fosse também assim interpretado no Novo Testamento. Afinal de contas, o Novo Testamento refere-se ao relato da criação como um fato histórico, não como uma ficção. Vejamos. A. Tiago, capítulo 3, verso 9. Tiago fala de Adão como criado à imagem de Deus. B. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Paulo diz: primeiro foi formado Adão, depois Eva. C. 1 Coríntios 11, versos 8 e 9. Paulo escreve: o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. D. Mateus 19, 3 a 9. Jesus, ao conversar com os fariseus, reportou-se a criação do homem e da mulher. E. Romanos capítulo 5, verso 12. Paulo refere-se a Adão como um personagem histórico ao falar da doutrina do pecado original. Em segundo lugar, com relação a Deus. Se o universo surgiu por si mesmo, não há lugar para Deus. Se o universo surgiu como resultado de um processo evolutivo de bilhões de anos, então o ateísmo está com a razão. Logo, a revelação que Deus fez de si mesmo é um engano, uma falácia. Então Deus equivocou-se em seu relato e, consequentemente, ele não é digno de confiança. Se aceitarmos o evolucionismo teísta, teremos de negar a integridade e a confiabilidade das Escrituras.
Em terceiro lugar, com relação a Jesus. Se o relato da criação é uma ficção e se a criação de Adão e Eva é uma metáfora, então Jesus Cristo estava enganado quando se referiu à criação de Adão e Eva como personagens históricos. Mateus capítulo 19, dos versos 3 ao 9. Se Jesus Cristo estava enganado, ele é limitado em seu conhecimento e passível de erro. Se isso aconteceu, então ele não é perfeito. Se não é perfeito, não pode ser Deus. Se ele não é Deus, é um enganador, porque se autoproclamou Deus. E se é um enganador, não pode ser o Salvador do mundo. Note que não podemos ser cristãos verdadeiros negando a historicidade de Gênesis 1 e 2. É uma sandice pensar que podemos negar uma verdade essencial da fé cristã e ainda permanecermos cristãos. Uma pessoa até pode converter-se ao darwinismo, mas jamais poderá ser um darwinista cristão. Em terceiro lugar, com relação à salvação. Se Adão e Eva eram figuras lendárias e se eles não existiram, então a queda também não existiu. Sendo assim, o pecado original não existiu. Nesse sentido, Paulo estava errado quando diz que nós caímos em Adão e que por meio de Adão o pecado entrou no mundo. Romanos capítulo 5, verso 12. E se a queda não existiu, então a redenção também é uma falácia. Pois se o primeiro Adão é uma lenda, então também o segundo Adão, Jesus Cristo, deve ser uma lenda. A negação da doutrina da criação, conforme registrada em Gênesis, implica a desconstrução de todo o alicerce do cristianismo. É lamentável que a sedução da antiga serpente tenha enredado tantas pessoas. Em quarto lugar, com relação à dignidade da vida humana. Se a evolução é verdade, o homem é apenas uma das muitas espécies que evoluíram de ancestrais comuns. Se o homem não foi criado por Deus, não somos melhores do que os animais, nem devemos pensar que somos. Então não somos nada mais do que protoplasma à espera de se tornarmos adubo. Se o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é apenas mais um animal que evoluiu, e provavelmente não é nem mesmo a forma de vida superior que irá eventualmente evoluir. Se o homem não foi criado por Deus, então de fato somos iguais aos macacos. Contudo, se Deus não nos criou à sua imagem e semelhança, onde está a dignidade da vida humana? Onde está seu valor? Em quinto lugar, com relação à família, se Deus não criou o homem e a mulher, então a família não tem origem divina. E se ela não tem origem divina, o casamento não tem um propósito divino. Então precisamos concordar com Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Assim podemos nos conformar com a banalização da vida e também com a prática indiscriminada de abortos. Podemos ainda explicar a multiplicação dos divórcios e também a decadência da instituição do casamento. Pois, se a família não tem uma origem divina, ela perde os seus parâmetros absolutos e os seus propósitos. Capítulo 1. O Criador e a Criação. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. Moisés começa o livro dos começos afirmando a existência de Deus, não explicando sua existência. Depois de afirmar a existência de Deus, passa a descrever suas obras. Deus é incausado, é o Pai da eternidade e a origem de todas as coisas, e dele tudo dimana. O universo vastíssimo e insondável é obra de suas mãos. Quando o universo ainda não tinha vindo à existência, Deus já existia. Ele precede o tempo e a criação, pois é eterno, autoexistente, autossuficiente e transcendente. Concordo com A. W. Tozer quando escreve: Deus tem uma relação voluntária com tudo o que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. As primeiras palavras de Gênesis não são apenas um elogio a Deus, mas um autotestamento dele. Concordo com William MacDonald quando diz que as 4 primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus, formam o fundamento da fé. Se você crê nessas palavras, não terá dúvidas de crer no restante da Bíblia. Hans-Georg Baumer destaca que Gênesis 1, versículo 1, não questiona o porquê da criação nem o plano de Deus para o mundo ou a necessidade da criação, mas apenas relata como Deus criou o mundo. Deus existe e ele age criadoramente. Esse fato auspicioso, como já tratamos na introdução, refuta várias linhas de pensamento humano, como, primeiro, o ateísmo. O ateísmo nega a existência de Deus, ao passo que Gênesis afirma a existência de Deus.
Ao negar a existência de Deus, o ateísmo afirma que o universo surgiu espontaneamente. Contudo, isso é improvável, porque o universo é feito de matéria e energia, e matéria e energia não criam a si mesmas. O universo é governado por leis, e leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior do que e independente da matéria criou o universo e estabeleceu leis para governá-lo. 2. Politeísmo. Embora o termo Elohim, Deus, seja um substantivo plural, o verbo barak, criou, está no singular. Só há um Deus, que subsiste em 3 pessoas. Moisés refuta a ideia pagã de vários deuses. 3. Panteísmo. O panteísmo afirma que a divindade está misturada a tal ponto com a obra criada que Deus é tudo e que tudo é Deus. O panteísmo não faz distinção entre o Criador e a criatura, entre o autor da criação e a obra criada. 4. Materialismo. O livro de Gênesis afirma que Deus criou os céus e a terra sem matéria pré-existente, pois antes do início só Deus existia. Logo, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. Ela foi criada e criada por Deus. 5. Evolucionismo. O livro de Gênesis afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois descreve que Deus fez isso em 6 dias da semana. O livro de Gênesis não corrobora a visão evolucionista, uma vez que afirma a criação dos céus e da terra. Gênesis 1:1. Depois detalha essa criação em 6 dias da semana. Gênesis 1, dos versos 3 ao 31. O primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis é fundacional. Na verdade, é o versículo fundacional desse fundacional capítulo. Trata-se da fundação de todas as fundações, e por isso pode ser considerado o versículo mais importante da Bíblia. Adalto Lourenço diz que essa primeira frase da Bíblia define a origem dos 3 elementos básicos principais com os quais a ciência trabalha: tempo, espaço e matéria. Veja a ordem: no princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Como diz Ranjorv Braumer, a criação dos céus e da terra é a base e o começo de toda a história. George Livingston fala da obra da criação registrada em Gênesis 1, do verso 1 ao 31. Diz que, pela brevidade e beleza da composição e do estilo, essa vinheta sobre a criação é inigualável. O Deus Criador domina a cena. Ele fala e imediatamente se forma a ordem, proporcionando um belo lugar de habitação e de abundantes suprimentos para a criação mais sublime de todas. O homem. Majestade e poder marcam cada sentença. O texto em tela apresenta-nos 4 verdades solenes: o tempo em que o universo foi criado, o autor da criação, como o universo foi criado e quão vasto é o universo criado. Vejamos. O tempo da criação. Quando o universo foi criado? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio. O universo teve um princípio. Quando Deus abriu as cortinas da eternidade, deu o pontapé inicial no tempo. Ele começou a história criando o universo. Antes do princípio, só Deus existia em luz inacessível. Nos refolhos da eternidade, somente o Pai, o Filho e o Espírito viviam, desde sempre em plena harmonia e felicidade. Quando alguém pergunta quem criou Deus, respondemos: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Quando alguém pergunta quando ele passou a existir, respondemos: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Deus é autoexistente. A vida estava nele e tudo existe porque ele, no princípio, trouxe a existência. Antes do princípio, o universo apenas dormia na mente de Deus. A matéria não é eterna como pensavam os gregos, mas foi criada e veio a existir no princípio. Antes do princípio, o universo não existia. Nos refolhos da eternidade, só Deus existia. E antes do princípio, ele planejou todas as coisas. Tanto nossa redenção como nossa criação. Deus é a origem e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Concordo com Bruce Walker quando diz que no princípio Deus completou perfeitamente todos os cosmos. Princípio se refere a todo o evento criado, isto é, os 6 dias da criação, e não a algo anterior aos 6 dias, nem uma parte do primeiro dia. O autor da criação, Deus, Gênesis 1, verso 1. O primeiro livro da Bíblia abre as cortinas da história, acende as luzes do palco e apresenta-nos Deus. Não discute sua existência, afirma-a.
No capítulo 1 de Gênesis, o Deus Criador é chamado 32 vezes de Elohim, uma palavra que enfatiza sua majestade e seu poder. Esse nome de Deus representa sua relação transcendente com a criação. Deus, diferentemente dos seres humanos, é sem princípio, não gerado sem oposição ou limitação. O hebreu sempre chama Deus de Elohim quando se refere ao Deus de todo o universo, das nações e do mundo físico. Como já afirmamos, trata-se de um nome plural com um significado singular, ou seja, um substantivo uniplural, sugerindo a unipluralidade de Deus. Deus nos é apresentado da seguinte maneira: 1. Eterno. Tudo o que existe teve um começo. Os céus e a terra foram criados no princípio. Antes do princípio nada existia, exceto Deus, o qual pré-existe ao tempo e à criação. Deus é eterno. 2. Autoexistente. Os céus e a terra foram criados, contudo, Deus não foi. Na verdade, ele é o Criador. Tudo o que existe deriva dele. Todavia, sua existência não deriva de ninguém, pois ele é autoexistente. 3. Autossuficiente. Ele sempre foi Deus completo em si mesmo e satisfeito consigo mesmo em sua relação trinitariana. Ele não é dependente de ninguém, tampouco precisa de alguém. E também não criou o universo por necessidade, mas para demonstrar sua glória e expressar seu amor. Deus não precisa de adoração para ser Deus, assim como ele também não precisa de ajudador nem de defensor, pois é perfeito em seu ser e imutável em todos os seus atributos. O método da criação, como o universo foi criado. Gênesis 1, verso 1. Criou Deus. O verbo hebraico barak é usado apenas para descrever o trabalho criador de Deus, o único que tem poder de criar sem matéria pré-existente. Só Deus pode chamar à existência o que outrora não existia. Romanos capítulo 4, verso 17. Bruce Walker corrobora essa ideia dizendo: ainda que muitos verbos denotem a atividade divina de trazer a criação à existência, Bará se distingue por ser usado exclusivamente para Deus. Braumer, nessa mesma linha, escreve: o verbo bará é a criação nova, inédita, sem que algo esteja pressuposto. Bará só pode expressar creatio eis nihilo, uma criação a partir do nada. O universo foi criado. Quando o relógio marcou o primeiro instante da história, Deus inicia criando, e durante 6 dias ele criou todas as coisas. Livre e soberanamente para o louvor da sua glória e para o deleite de seus filhos. A matéria não é eterna como pensavam os gregos. Outros sim, o universo não surgiu espontaneamente, ou seja, não deu à luz a si mesmo. Tampouco não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Como já afirmamos, o universo foi feito de matéria e energia, e matéria e energia não criam a si mesmas. O universo é governado por leis, e leis não criam a si mesmas. Alguém maior do que a matéria, independente da matéria, criou o universo e estabeleceu leis para governá-lo. O universo vasto e insondável, com leis tão precisas e movimentos tão harmônicos, não surgiu de uma colossal explosão cósmica. Não estamos no planeta Terra por acaso. Estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou onde estamos, mas as mãos do Criador. A teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. De igual modo, o universo não surgiu de uma evolução de milhões e milhões de anos. A teoria da evolução tem sido ensinada como uma verdade científica, mas falta a ela a evidência das provas. Como já dissemos, o criacionismo não é artigo de fé ou religião, mas de ciência. O universo foi criado e isso a ciência prova. O que aceitamos pela fé é que o universo foi criado por Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3. A extensão da criação. Quão vasto é o universo criado. Gênesis 1, verso 1. Criou Deus os céus e a terra. George Livingstone tem razão em dizer que os céus e a terra não são Deus nem deuses, nem é Deus igual à natureza. Deus é o Criador e a natureza é seu trabalho manual. O universo abrange os céus e a terra. Os céus apontam para todo o vasto cosmos. São bilhões de mundos estelares. São incontáveis galáxias mergulhadas neste vasto horizonte.
A despeito de todas as teorias inventadas pelos homens para explicar a origem do universo, ficamos com a revelação das Escrituras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus não criou um universo incipiente que foi expandido pelo processo da evolução. O evolucionismo teísta está de desacordo com a Bíblia e em descompasso com a ciência. O universo não está evoluindo, mas num claro processo de decadência. E os céus e a terra foram criados por Deus no princípio, não ao longo dos séculos e milênios. Graças ao avanço da ciência, podemos compreender com mais precisão a magnitude do universo criado por Deus no princípio. Embora nenhum astrônomo, por mais robusto que seja seu conhecimento e por mais peregrina que seja sua inteligência, possa afirmar categoricamente o tamanho exato do universo, eles já sabem e afirmam que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que, se voássemos à velocidade da luz, 300 mil km por segundo, nessa fantástica velocidade, demorariam mais de 93 bilhões de anos para irmos de uma extremidade à outra do universo. Os astrônomos já sabem que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ficam extasiados diante da grandeza insondável do macro-universo e também boquiabertos com a complexidade inexplicável do micro-universo. E quanto mais a ciência avança rumo ao conhecimento, mais ficamos convencidos de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em outras palavras, a criação não é um mito, é uma realidade. A criação é obra do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O livro de Gênesis não apenas fala do Deus Criador, mas também deixa claro que a criação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Vejamos. Em primeiro lugar, Deus Pai é fonte de todas as coisas. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como já enfatizamos, esse texto coloca por terra a ideia de que a matéria é eterna e também refuta o ateísmo, o panteísmo, o politeísmo e o evolucionismo. O universo teve um começo, porque antes do começo só Deus existia, ou seja, só Deus é eterno. O universo não foi criado no princípio de matéria pré-existente. Deus trouxe à existência o que não existia, isto é, do nada ele tudo fez. Deus trouxe à existência a terra e os céus, e todos os mundos estelares foram criados. Em suma, todo o vasto universo tem o próprio Deus como sua única fonte. Em segundo lugar, Deus Espírito Santo é o energizador de todas as coisas. Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguns estudiosos que tentam ver nesse versículo um hiato de tempo entre a criação original e o aparente caos aqui descrito. Os defensores dessa teoria do hiato tentam encaixar nesse período a queda no mundo angelical. No entanto, a teoria do hiato é uma tentativa de conciliar o registro da criação com o evolucionismo, a fim de justificar que a Terra é muito mais antiga que a raça humana. O texto, porém, não nos permite essa interpretação. A narrativa da criação em Gênesis 1 fala sobre as etapas pelas quais Deus trouxe e forma a terra informe e seres vivos à terra vazia. Não há contradição entre o registro do versículo 2 com a narrativa da criação inicial do versículo 1. A criação inicial no verso 1 e 2 não estava completa, como se constata ao final do sexto dia da criação. Na verdade, ela foi realizada em etapas. Poderíamos então traduzir os dois primeiros versículos assim. No princípio, Deus criou o espaço e a matéria criada era inicialmente sem forma e inabitável. O Espírito Santo pairava sobre as águas, energizando a obra criada, trazendo vida à criação de Deus. E isso está de acordo com o que diz a Escritura. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Salmo 104, verso 30. Em terceiro lugar, Deus Filho é o revelador de todas as coisas. Gênesis 1, verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus criou por meio de sua palavra. A palavra é o verbo, e o verbo fala da ação divina, como diz o apóstolo João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. O Deus Filho é o agente da criação.
e foi por meio dele que Deus fez o universo. Hebreus capítulo 1, verso 2. O apóstolo Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. O mesmo que trouxe luz das trevas é aquele que resplandece em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e na face de Cristo. Segundo a Coríntios capítulo 4, verso 6. Jesus é o verbo divino que se fez carne. João capítulo 1, verso 1 e verso 14. Ele é a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Em quem não há treva nenhuma. 1 João capítulo 1, verso 5. E foi ele também quem trouxe luz ao universo na criação e traz luz aos que são regenerados para uma viva esperança.